Vamos dar início agora à segunda etapa da manhã, com a palestra do professor Sérgio Pérez, da Universidade Federal de São Carlos. Pode começar. Senão, pessoal. Inicialmente, gostaria de manifestar meu agradecimento. Agora sim? Ótimo. Tá. Manifestar meu agradecimento ao meu querido professor Mascarenhas, Sérgio Mascarenhas, uma pessoa que eu admiro, acompanho a trajetória de realizações, de empreendimentos científicos, acadêmicos, desde quando eu era aluno de graduação, já faz tempo, né? E o professor foi criador do Instituto de Física e Química de São Carlos, enfim, sempre que tive oportunidade, estive presente. E hoje um grande amigo, né? Por conta de também relações acadêmicas. Honra em participar desse primeiro workshop, porque é o primeiro, e por ser o primeiro histórico, né? E o fato de eu estar aqui, para mim, é uma honra. Acho que até não tenho tanto para contribuir quanto é a expectativa do professor, mas a relevância da possibilidade de você medir pressão intracraniana de maneira não invasiva ou minimamente invasiva acaba tendo uma relevância muito grande para a fisiologia do exercício, que é a área que eu trabalho. Aliás, eu não me apresentei, eu sou professor da Universidade Federal de São Carlos, sou formado aqui nessa instituição, né, já há tempos, fiz mestrado, doutorado aqui, pós-doutorado também na área de fisiologia do exercício, apesar de ter formação em neurofisiologia, sou um neurofisiologista. Mas, enfim, em São Carlos nós temos um laboratório de fisiologia do exercício, e nesse laboratório, que a gente faz alguma pesquisa, orienta, pós-graduação, nós temos duas áreas bem nítidas. Uma área é a área de performance, que visa, a partir de testes de esforço, fazer laudos e orientar treinamento para ganho de marcas, não, visando a performance física, esportiva. Essa área eu não atuo diretamente, mas um colega. E tem uma área, essa sim, que é a área que eu lidero, que é a fisiologia do exercício voltada à saúde. Não é novidade para ninguém que a atividade física atualmente vem assumindo um papel extremamente importante no cenário da promoção da saúde no mundo. Parece que o ser humano tomou consciência de que ele é dimensionado para fazer alguma atividade física. No entanto, o conceito de conforto, né, que o ser humano tem é o dolce far niente, quanto se menos fazer, melhor. E de lá para cá, ou pelo menos nos últimos 50 anos, a gente pode dizer, o sedentarismo vem sendo fortemente adotado pela sociedade, e isso obviamente culminou com o desenvolvimento das principais doenças crônico-degenerativas que hoje fazem as estatísticas ruins da sobrevida do ser humano, né, e da qualidade de vida também. Então, a atividade física agora vem servindo não só de ferramenta terapêutica, mas principalmente de ferramenta preventiva para mudar esse cenário, para se tentar evitar com que a gente avance por um caminho complicado, né? Muito bem. Pegando aqui algumas estatísticas, acho que nem vou discorrer muito sobre isso, porque os que me antecederam já falaram bastante sobre isso, mas
dentre os fatores de risco que levam o indivíduo a desenvolver doenças arterial coronariana, acidentes vasculares cerebrais, tem a hipertensão, obesidade, dislipidemia, diabetes, mas em 70% dos casos você vai encontrar o sedentarismo. Ou seja, é o fator comum que acaba sendo definitivo, decisivo no desenvolvimento dessas doenças. Muito bem. Bom, se nós trabalhamos com fisiologia do exercício, estamos estudando atividade física, é fundamental que a gente possa saber como quantificar a atividade física que é ideal para a saúde. Para vocês terem uma ideia de como isso funciona, fazer treinamento de um indivíduo que tem como finalidade performance é relativamente simples. Porque você vai pegar o atleta e você vai tentar minimizar todos os elementos que diminuem a sua performance. E maximizar aquilo que pode configurar numa marca. Então, a luta do orientador ou do treinador é fazer com que o indivíduo vá conseguindo cada vez mais melhores marcas. Sem fim. Isso não tem fim. O fim, geralmente, é o subtreinamento. É o indivíduo chegar num determinado nível e falar, bom, agora se eu treinar mais eu vou perder marcas. Que é o overtraining, que se chama. Mas geralmente quando esse nível é alcançado, geralmente são em atletas de elite, certamente esse atleta já perdeu sua prova. Porque ele já começa a mostrar sinais de exaustão, debilidade imunológica e, em geral, ele acaba desenvolvendo alguma doença respiratória, algum problema, uma gripe forte, e isso acaba limitando e ele acaba nem indo para a prova. A nossa preocupação, enquanto fisiologista do exercício voltado à saúde, é tentar encontrar qual o nível de atividade física que de fato promova a saúde. Ou seja, encontrar o limite além do qual a atividade física pode trazer ao longo do tempo problemas degenerativos, porque causam, o indivíduo está sendo submetido a um esforço, e também abaixo do qual a atividade física não incrementa em nada a saúde desse indivíduo. Então, a ideia é descobrir esse limite. E nessa busca de limites, obviamente, a gente está atrás de sinalizadores. Não existem os sinalizadores clássicos envolvidos na performance, mas existem agora, de uns anos para cá, pelo menos nos últimos 10 anos, uma busca muito intensa por biomarcadores que possam oferecer possibilidade de você fazer um diagnóstico mais preciso se o indivíduo está fazendo uma atividade física que de fato está promovendo a sua saúde ou não. Então, na área de bioquímica, na área de biologia molecular, na área de endocrinologia, esse campo cresceu muito nos últimos 10 anos. Porque muitos biomarcadores foram candidatos, alguns conseguiram se eleger como biomarcadores importantes, outros candidatos acabaram saindo de cena, mas enfim, a ideia é se chegar num cenário em que você possa, a partir de um programa de treinamento, tirar uma amostra de sangue do indivíduo, fazer uma avaliação simples e fazer um diagnóstico. Para aquele indivíduo, se ele pode fazer mais atividade, se ele deve fazer mais atividade, quanto que ele deve fazer para conseguir saúde. Isso é muito complexo. Isso não é uma tarefa simples. Ou seja, quanto mais elementos nós dispusermos para poder fazer esse diagnóstico, melhor. E atropelados nesse processo, aparece o professor Mascarenhas sugerindo uma medida que antes não existia, que é a medida da pressão intracraniana. Então, por quê? Por que isso é importante para a fisiologia do exercício? Porque todo indivíduo vai ser submetido a um esforço para que eu possa fazer esse diagnóstico. E eu tenho que saber o que decorre desse esforço, quais são as variáveis fisiológicas, quais são as mudanças dessas variáveis fisiológicas que me permitem esse diagnóstico. Muito bem, fazendo um levantamento na literatura a respeito de variáveis que podem, de alguma maneira, indicar função cerebral, você não vai encontrar muita coisa, muito pouco.
Eu vou tentar passar algumas coisas. A variável que mais se aproxima da função cerebral a partir da atividade física é você tentar dimensionar fluxo sanguíneo cerebral. E existem alguns trabalhos, eu peguei alguns de revisão, os mais recentes, que mostram um conjunto de elementos, um conjunto de biomarcadores que podem interferir no fluxo sanguíneo cerebral. Alguns deles, inclusive, o colega que me antecedeu falou, né? Portanto, eu não vou perder muito tempo nisso. Vou tentar abrir mais para uma discussão. Mas pressão arterial, CO2, efeito da temperatura, níveis de glicose, o lactato. Então, alguns desses fatores são fatores vasodilatadores, outros são vasoconstritores, mas de maneira geral, todos esses elementos interferem regulando o fluxo sanguíneo cerebral. Bom, e de que maneira a atividade física pode interferir nesse conjunto de elementos? E que tipo de esforço físico eu devo promover no sentido de poder fazer esse diagnóstico? O indivíduo chega muitas vezes a nós sem diagnóstico, por exemplo, de doença hipertensiva ou algum tipo de problema neurológico. Obviamente nós temos um setor médico que faz uma avaliação, uma anamnese, detecta os principais fatores de risco que podem eventualmente limitar o indivíduo para a atividade física, mas muitos outros a gente não dispõe. Aliás, quem lidera esse departamento é o professor Verzola, que está aqui na minha frente, né, que ele é médico, ele faz uma anamnese, uma avaliação, fala, não, vamos liberar esse indivíduo para a atividade física. Mas muitos outros elementos a gente não dispõe. E muitas vezes isso pode significar fator de segurança para nós. Muito bem. E quais são os tipos de treinamento que a gente desenvolve no sentido de promover saúde? Basicamente eu vou tratar de dois. Por serem dois aparentemente antagônicos. O exercício resistido e o exercício não resistido, ou seja, o aeróbio. Né? Bom, se o indivíduo está liberado para fazer atividade física, provavelmente ele passou pelo crivo dos fatores hemodinâmicos que eventualmente pode implicar em algum risco para incidentes cardiovasculares. Para vocês terem uma ideia do tipo de exercício, eu coloquei aqui do lado esquerdo um exercício do tipo aeróbio, que envolve basicamente uma sobrecarga de volume para o coração. Então, o coração é submetido ao chamado estresse de alongamento. Há necessidade de se aumentar o fluxo sanguíneo significativamente para nutrir a musculatura para esse tipo de exercício, que normalmente é de intensidade importante e por períodos longos. Ao passo que o exercício resistido, não. O exercício resistido, ele implica em exercícios de pouco tempo, mas com uma sobrecarga de pressão cardíaca extremamente importante. Portanto, é um estresse de tensão do miocárdio. São coisas absolutamente distintas do ponto de vista de geração de riscos para a atividade. A resposta pressórica, obviamente, é bem diferente. Para exercícios aeróbios, a resposta pressórica ela fica entre 180 e 80 milímetros de mercúrio, enquanto que nos exercícios resistidos, de 300 por 200, que é uma pressão altamente significativa. Então eu estava olhando a figura que o professor infelizmente se ausentou, mas eu estava olhando a figura da autorregulação do fluxo sanguíneo cerebral. O limite da autorregulação é algo em torno de 160 milímetros de mercúrio, 150 a 160. Olha a pressão que a gente leva no exercício resistido. Será que isso implica em riscos para algum acidente vascular? Essa é a pergunta. Isso é rotina para a gente. Para vocês terem uma noção, já foram feitas medidas. Esse indivíduo não morreu, apesar da cruz, mas em que a pressão variou de 470 por 350 milímetros de mercúrio. Foi a maior pressão registrada no indivíduo que fez um teste de levantamento de peso, que é o campeão mundial,
que levantou aí 210 quilos. Você já pensou uma pressão arterial de 47 por 35? O que está acontecendo com o cérebro desse indivíduo? Essa é a pergunta. Será que eu posso adotar esse mecanismo de treino? Como é que esse cara sobreviveu? Essa é a ideia. Bom, dentre os trabalhos que eu consegui minimamente pescar na literatura, não há como se descartar o efeito da manobra de Valsalva, que é o que está envolvido com o exercício resistido. Durante a manobra de Valsalva, que é a manobra de cessação da entrada de ar no tórax, contração do diafragma, a pressão abdominal aumenta muito, pressão intratorácica também. Com isso, a pressão arterial também aumenta nesses níveis, como a gente viu. Será que a manobra de Valsalva ela é boa, ela é importante? Será que ela ajuda, ela protege o indivíduo ou ela coloca o indivíduo em risco? Aqui, só para mostrar o efeito da manobra de Valsalva na resposta pressórica, então pressão sanguínea, o indivíduo submetendo a manobra de Valsalva. Então, ela, sem dúvida, ela gera um momento hipertensivo importante. Aqui também é uma figura semelhante, um traçado real da manobra de Valsalva sobre a pressão arterial, e aqui a monitorização da pressão intratorácica também em milímetros de mercúrio. Aqui, obviamente, houve a cessação, a manobra foi mantida durante um tempo, com a resposta pressórica mostrada acima. E aqui um gráfico interessante que mostra que há uma relação direta entre a pressão arterial medida e a pressão intratorácica. Então, aqui uma curva mostrando que, de fato, a manobra leva a uma pressão intratorácica importante com o aumento da pressão arterial. Tudo isso para que o indivíduo consiga realizar um movimento. Agora, por que nós desenvolvemos isso? Então, um estudo um pouco mais detalhado mostra que a manobra de Valsalva ela é protetora dos nossos órgãos e do sistema, do neuroeixo especialmente, porque ela protege, ela estabiliza a coluna vertebral. Então, quando o indivíduo faz a manobra de Valsalva, se estabiliza o neuroeixo a permitir com que ele possa sustentar grandes pesos. Além do fato da manobra significar aumentar a parede abdominal, a parede torácica e fazer com que esse indivíduo sustente ou resista o impacto. Então, ela é altamente protetora e é, inclusive, adotada como recurso em artes marciais. Sempre que o indivíduo vai realizar um golpe, ele faz uma manobra de Valsalva como forma de se prevenir do contragolpe. Então, a manobra de Valsalva é uma manobra protetora. Mas será que ela protege o nosso sistema cardiovascular? Essa é a pergunta. Então, tentei levantar na literatura alguma coisa e encontrei um único trabalho em que se fez medida de pressão arterial, aliás, medida de pressão intracraniana a partir de exercícios resistidos com e sem manobra de Valsalva. Antes, porém, tem que falar um pouquinho sobre em que a pressão intracraniana pode, eventualmente, levar o indivíduo a uma eventual fragilidade vascular com possibilidade de um acidente vascular, que é o entendimento sobre pressão transmural. Imagina aqui, esquematicamente, uma pressão intracraniana de 0 milímetros de mercúrio e o indivíduo com uma pressão arterial média em torno de 93 milímetros de mercúrio. Isso implica num delta de 93 milímetros de mercúrio, ok? Que é, por nosso raciocínio, a pressão transmural que vai permitir a pressão de filtração que o professor já mencionou na figura anterior ou na palestra anterior. Muito bem, se você submeter um indivíduo, por exemplo, a um esforço aeróbio que não implica em manobra de Valsalva, o indivíduo mantém o padrão respiratório normal em corrida, e durante essa fase de corrida ele vai ter um aumento da pressão arterial média. A gente observa que se a pressão intracraniana se mantiver em torno de 0 milímetros de mercúrio, eu aumentei a pressão transmural. E se eu aumentei a pressão transmural, obviamente, isso pode implicar, entre aspas, em algum risco de desenvolvimento de lesão, né, nesses vasos, se o indivíduo tiver algum tipo de patologia vascular. Então, o aeróbio está lá
ele em termos de risco, oferece um risco maior do que um indivíduo em situações de repouso. Agora imagine um indivíduo que é submetido a um esforço resistido em que a pressão sistólica ou média durante o exercício chega a 180 milímetros de mercúrio. Eu tenho que ter um mecanismo protetor que evite com que essa pressão toda seja transferida para a parede vascular, de tal maneira a poder possibilitar o desenvolvimento do acidente. Felizmente, a pressão intracraniana sobe. E a pressão intracraniana subindo, eu vou ter um delta inferior, inclusive, ao próprio exercício aeróbio. Agora, por que a pressão intracraniana aumenta? Segundo esses estudos, estudos aí que eu vou chamar a atenção de um, que é o que mais me chamou a atenção, na verdade existem pouquíssimos, esse é o mais recente, e entendo que é o mais confiável. O indivíduo estudou o exercício resistido e a manobra de Valsalva e o monitoramento da pressão transmural cérebro-vascular, que tem a ver com a pressão intracraniana. Obviamente, a medida que ele fez de pressão intracraniana foi medida direta. Ou seja, eram pacientes, na verdade eram 7 pacientes, com idade média de 39 anos, que tinham sido submetidos a neurocirurgias. E, portanto, eles estavam com um dreno que possibilitava o acompanhamento, a monitoração direta da pressão ventricular. Então, tinha aqui um indivíduo que tinha uma ventrulostomia no terceiro ventrículo, outro com shunt, devido à cirurgia de tumor, na verdade 3, outro que tinha um dreno em virtude de uma cirurgia de remoção de abscesso cerebelar e assim por diante. Enfim, ele teve 7 indivíduos. Esses indivíduos foram submetidos ao acompanhamento da pressão intracraniana a partir do esforço resistido com e sem manobra de Valsalva. Obviamente, esse experimento foi feito em ambiente hospitalar e, segundo o autor, imediatamente antes da remoção do dreno, ou seja, os indivíduos já estavam recuperados, eles já não apresentavam problemas de edema, por exemplo. Que tipo de exercício foi feito? Foi feito um exercício resistido com de 8 a 3 quilos, feita de 10 a 18 repetições, quer dizer, você fazia várias repetições com e sem manobra de Valsalva. Muito bom. E os resultados obtidos? Aqui, frequência cardíaca, a variável envolvida, frequência cardíaca, pressão sistólica, pressão intracraniana, medida em milímetros de mercúrio, e pressão transmural, que é a que de fato apresenta o risco. Numa situação de repouso, numa situação do exercício resistido sendo conduzido sem manobra de Valsalva e com manobra de Valsalva. Então a gente observa o quê? Frequência cardíaca praticamente estável, pressão sistólica aumenta relativamente de forma semelhante nas 3 situações, repouso, esforço sem manobra e com manobra. Pressão intracraniana, observem, 13, 16 e 31 com a manobra. Isso significa o quê? Significa que a pressão transmural, que seria a diferença entre a pressão arterial média menos a pressão intracraniana, que é a que de fato oferece risco para eventuais lesões vasculares, no esforço sem manobra de Valsalva foi 132. No esforço com manobra de Valsalva foi 106. Em outras palavras, a manobra de Valsalva protege o indivíduo de eventuais acidentes vasculares. A natureza desenvolveu isso. Quer dizer, o esforço resistido com a manobra implica em proteger esse indivíduo. De certa forma é de se esperar, né? Porque se assim não fosse, qualquer indivíduo que tivesse algum tipo de fragilidade muscular, ele morreria no banheiro, né? na hora de defecar. Né? De certa forma, a manobra de Valsalva protege o indivíduo nesse campo.
Isso, obviamente, foi conduzido a partir de medidas diretas, portanto, agora nós temos a possibilidade de repetir essas medidas, reanalisar a dinâmica de mudança da pressão intracraniana com a técnica não invasiva, né? Então aqui ele fez uma estimativa da pressão intracraniana no indivíduo sem manobra de Valsalva e com manobra de Valsalva, mostrando que o fato de o indivíduo aumentar a pressão intratorácica, isso tem um efeito direto sobre o esqueleto axial, e isso implica em alteração significativa da pressão intracraniana, que é o que de fato protege o indivíduo nesse tipo de manobra. Conclusão que se chegou, portanto, é que o autor menciona que, obviamente, outros experimentos têm que ser feitos. Esses tipos de experimentos são dificílimos de serem aprovados pelo Comitê de Ética, porque os indivíduos foram submetidos a neurocirurgias, estão em processo de recuperação, mas ele mostra a dificuldade de você poder estudar a fundo isso sem que você não disponha de um método invasivo, né? Ou seja, é interessante fazer a manobra de Valsalva. E o indivíduo que faz exercício aeróbico? Quer dizer que esse cara então está desprotegido? Como é que faz? Será que o risco é maior de você correr aerobicamente, ao contrário do que os cardiologistas indicam? Se o indivíduo chega com um problema cardíaco, um problema de risco de acidente vascular, a primeira coisa que o cardiologista fala, vai andar. Mas quanto que eu devo andar, doutor? Não, anda rápido, no máximo. Tá? Ou pega uma frequência cardíaca que ele acredita que seja de segurança, e a prescrição é essa, quer dizer, anda um pouco. Né? Ninguém sabe fazer uma prescrição de maneira precisa, a ponto de você falar, esse indivíduo não tem risco. No caso do exercício aeróbio, o que se observa é que a pressão sistólica sobe muito. Não tem jeito dela não subir. Tá? Por quê? Porque você tem demanda de pressão para garantir o fluxo na musculatura. Então você tem que ter aumento de pressão, com preservação da pressão diastólica. E o indivíduo permanece muito tempo, porque são normalmente exercícios que são conduzidos por 1 hora, às vezes até 1h30. Então ele fica um tempo super prolongado exposto a essa diferença de pressão, que pode implicar em riscos de acidentes vasculares. Bom, aqui eu separei isso só para mostrar a importância da manobra de Valsalva também como fator protetor do próprio coração. Será que o indivíduo que é revascularizado, o indivíduo que teve um acidente vascular ou tem alguma doença já diagnosticada, arterial coronariana, ele pode fazer manobra de Valsalva com segurança? A informação que a gente colheu na literatura, e a gente adota, esses são esquemas de aula que eu dou, mostra que aqui no primeiro segmento da aorta, considerando aqui o eixo da coronária, quando o indivíduo entra em sístole, normalmente o fluxo sanguíneo coronariano diminui. Diminui por quê? Pelo próprio efeito da válvula, que parcialmente bloqueia o fluxo para a coronária, e também pela própria pressão transmural, que de certa forma comprime a coronária e dificulta a entrada de sangue na coronária. Ou seja, o fluxo sanguíneo coronariano ele vai ser garantido justamente na fase diastólica. Isso é já bem descrito pela literatura. Então, na fase diastólica, você tem, quando o sangue tende a voltar para o ventrículo esquerdo, você tem o fechamento da válvula aórtica com um aumento do fluxo coronariano. Numa situação de esforço não resistido, sem manobra de Valsalva, o que você tem, basicamente, deixa eu ver se, acho que eu perdi a configuração aqui. O que eu tenho é isso daqui, um grande fluxo sanguíneo, aqui o eixo da coronária, tá? Isso aqui seria a aorta, um grande fluxo sanguíneo, com um retorno de sangue na fase diastólica relativamente pequeno, se comparado com o indivíduo que está sob uma condição de manobra de Valsalva, em que a pressão na aorta aumenta
em função da compressão da parede torácica, aumentando o fluxo coronariano significativamente. Aqui deveria ter uma seta de maior largura do que a seta aqui em cima, mostrando, portanto, que a manobra de Valsalva, ela aumenta a pressão no primeiro segmento da aorta, dificulta o retorno venoso, dificulta facilitando, melhor dizendo, o fluxo sanguíneo para o músculo miocárdio. Ou seja, em outras palavras, o esforço resistido, ele feito com manobra de Valsalva, ele implica em menos risco do que até o próprio esforço aeróbio. Essa é a máxima e a conclusão que estão chegando dentro da fisiologia do exercício. Fiz também um levantamento na literatura para ver se tinha alguma estatística relacionada a perturbações cardíacas durante esses dois esforços. E se observou o seguinte: exercício resistido até a falha concêntrica, com peso entre 40% a 100% da RM, comparado com o indivíduo que fez um teste incremental em esteira, que é um teste muito comum, em que o indivíduo vai aumentando a velocidade da esteira, mas preservando o esforço aeróbico, que é o teste aerospirométrico clássico. Nenhuma evidência de isquemia foi observada, observando acompanhamento do segmento ST no eletrocardiograma, nos indivíduos que realizaram esforço resistido. No entanto, 5 dos 12 indivíduos que fizeram esforço em esteira tiveram aumento, depressão do segmento ST, ou seja, aparentemente o esforço aeróbio implica num risco maior do que o próprio esforço resistido feito com manobra. Revisão de 27 trabalhos em indivíduos portadores de doença arterial coronariana mostrou que indivíduos foram submetidos a semanas de treinamento, com treinamento de 30 a 60 minutos por dia, ou, isso no caso de esforço aeróbio, ou indivíduos que fizeram 25 a 80% de peso a partir de uma repetição máxima. Os indivíduos tiveram aumentos significativos de força, mas não houve aumento da diferença nessa carga. Não houve nenhuma incidência de angina, isquemia e arritmias para os indivíduos que fizeram treinamento de força. Portanto, ele foi considerado bastante seguro para esse tipo de indivíduos. Esses resultados, esse levantamento, até 1999, serviram de base para a adoção de indicação de que o indivíduo só poderia fazer esforço resistido de 4 a 6 meses após o evento cardíaco. Hoje em dia não. Hoje em dia, com 3 semanas de infarto agudo do miocárdio, o indivíduo já é encaminhado para fazer esforço resistido sem risco aparente, aliás, com risco inferior até o exercício aeróbio. Eu estou colocando essas questões porque são questões relevantes para nós. Nós trabalhamos com humanos, nosso laboratório opera diariamente com indivíduos em esforço físico, tanto o exercício resistido quanto o aeróbio, e agora, com a possibilidade de você fazer a monitoração da pressão intracraniana, isso vai ser para nós um ganho fantástico. A gente espera aí nos próximos anos orientar vários doutorados, né, Gustavo? Para que essa questão fique melhor esclarecida e que nós possamos adotar medidas, treinamentos que capacite o indivíduo mais ao esforço físico e minimize a possibilidade de vir a desenvolver qualquer tipo de acidente, tanto cardíaco quanto cerebral. Meu tempo acho que já se esgotou, né? E eu estou exposto a perguntas, caso queiram fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Por fim. Tá bom. Dando prosseguimento, eu gostaria de chamar o Dr. Gustavo Frigieri. Ele é bolsista CNPq da empresa Sapra, em São Carlos. Bom dia a todos, então. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando do nosso trabalho.
para mim falar de PIC é como uma mãe falar de um filho, assim. Então, eu sou apaixonado pelo que eu faço, sou uma das pessoas que tem o prazer de falar isso. O que eu vou apresentar aqui hoje, então, é um pouco do trabalho que nossa equipe vem fazendo ao longo de 5 anos. Então, eu falo aqui em nome de muitos, inclusive tenho o prazer de muitos estarem aqui também. Bom, então eu pretendo usar não todo o tempo que eu tenho para falar sobre a apresentação e deixar um pouco então para a discussão no final. Bom, não posso começar. Eu tive a sorte, inclusive, do Dr. Koji ter falado antes, que ele adiantou um pouco as informações de início. Mas pressão intracraniana, como já foi discutido aqui, pressão dentro do crânio. Tem uma frase do Saramago que eu gosto de citar. Quando eu estava naquela fase do doutorado que eu não aguentava mais ouvir falar de pressão intracraniana, eu falei, não, vou ler um livro. Comecei a ler o ensaio sobre a cegueira e na 3ª página falava de pressão intracraniana. Eu falei, pô, né? Então alguma coisa tem. Mas é uma situação engraçada no começo do livro, para quem leu ou assistiu o filme, que várias pessoas vão até o médico. Na verdade, a primeira pessoa que ficou cega vai até o médico e não sabe o que tem, nem o médico sabe o diagnóstico dele. Aí o médico faz várias perguntas. Ah, você sofre de diabetes, pressão arterial, várias coisas. Aí ele diz, da intracraniana não sei, do mais sei que não sofro. Ou seja, realmente é um parâmetro médico, fisiológico, que é negligenciado, poucas pessoas sabem, e a gente vai tentar mudar um pouco isso. As causas, o Dr. Koji falou muito bem, né, são referentes aos três componentes intracranianos. Então, o componente venoso, isquemia, ou então AVC hemorrágico, hipertensão arterial. No caso do parênquima cerebral, tumores, edemas, né? E no líquor, do líquido céfalo-raquiano, a hidrocefalia. Bom, como o Dr. Koji também falou, a gente tem um grande problema em casos de trauma, que são os traumas secundários. Então, às vezes o paciente chega ao hospital, ele recebe os tratamentos iniciais, mas depois de horas ou dias ele começa a apresentar piora. Essa piora, na maioria das vezes, é em virtude do aumento da PIC, o aumento da pressão intracraniana. Esse aumento muitas vezes não é diagnosticado, não é monitorado, e ele pode levar então a interrupção de suprimento sanguíneo, que vai levar então à morte neuronal e ao agravamento do quadro. Então esse também é um dos parâmetros importantes para o monitoramento da PIC. O acompanhamento do paciente, mesmo depois dos procedimentos iniciais para estabilização. Alguns valores, né, eles são um pouco divergentes na literatura, alguns falam que entre 5 e 15 são normais, outros entre 10 e 20. O início do tratamento, normalmente eles classificam importante após os 20 milímetros de mercúrio, e acima dos 30 ou 40 é bem grave. Uma coisa que eu acho que é importante deixar aqui é o seguinte, que esses valores altos, eles são considerados importantes após um período de tempo, né? Todo mundo aqui apresenta picos de pressão intracraniana ao longo do dia. Por exemplo, quando abaixa a cabeça, quando faz esforço físico. Mas quando esse valor continua aumentado por um período de tempo determinado, aí sim é necessário o tratamento. Bom, então só para dar uma relembrada aqui, os sistemas atuais são invasivos, então há necessidade de trepanar o crânio e inserir o sensor dentro do espaço intracraniano. Então aqui eu tenho 3 tipos, tenho o subaracnoide, que fica logo abaixo a subaracnoide, a membrana, intraparenquimatoso, no meio do tecido encefálico, e o ventricular, que ele é colocado dentro do ventrículo cerebral. Como foi dito anteriormente, o ventricular ele é considerado o padrão ouro, né, hoje, e ele tem a vantagem de também, além de monitorar a pressão intracraniana, possibilitar o tratamento através da drenagem do líquor. Então aqui é só um outro corte mostrando os pontos de inserção, ventrículo, parênquima e subaracnoide. Aqui a gente tem que parar e pensar um pouquinho quais são as desvantagens desses métodos, né? Por que o mundo todo corre atrás de métodos minimamente invasivos ou não invasivos? Existe até, a gente descobriu há pouco tempo, uma sociedade internacional que busca métodos não invasivos para o monitoramento da PIC. Bom,
Os métodos invasivos trazem riscos aos pacientes, infecções, como já foi dito, e traumas decorrentes do método. Afinal, você está fazendo um túnel no tecido encefálico. Além disso, os custos. O Sistema Único de Saúde do Brasil ainda encontra dificuldades para permitir o monitoramento de todos os pacientes que necessitam desse acompanhamento médico. Por quê? Em virtude do custo do equipamento, que é caro. O equipamento que é usado hoje no Hospital das Clínicas, por exemplo, cada paciente, para ser monitorado por 5 dias, custa em torno de R$ 2.500, que é muito caro se a gente for pensar. Só que muitas vezes não levamos em conta um custo que ainda é maior, que é o custo operacional. Quando eu falo em custo operacional, eu falo neurocirurgião, centro cirúrgico, unidade de terapia intensiva, medicamento. Todos esses métodos invasivos necessitam disso. Como é um método que invade o sistema nervoso central, você precisa ter todo um preparo antes disso. Então, na verdade, aquele custo de R$ 2.500 do sensor propriamente dito é o menor custo no monitoramento. Muitos outros ainda vêm. Bom, então, como o professor Sérgio começou a contar a história, nós começamos então o nosso trabalho trabalhando com um sensor minimamente invasivo, ou epicraniano. Por que epicraniano? Porque o sensor, o strain gauge, o sensor de deformação, ele é colado sobre o crânio. Qual que é a ideia, então? A ideia é a seguinte: da mesma forma que uma bexiga, um balão de festas, quando a gente aumenta a pressão interna assoprando, o que acontece com o balão? Ele infla. Há um aumento no volume desse balão. Aí a pergunta é a seguinte: quando ocorre isso dentro do crânio, a mesma coisa acontece? Acontece o aumento do volume craniano também? Quando nós começamos a pensar nisso, quando o professor Sérgio começou a pensar nisso, nosso maior entrave foi esse, a doutrina Monro-Kelly, como já foi dito aqui. O ano passado nós tivemos na Alemanha, num congresso sobre pressão intracraniana, e, assim, de uma maneira provocativa, o primeiro trabalho que foi apresentado pelo professor Sérgio era: a doutrina de Monro-Kelly está errada. Assim, todo mundo olhava para a gente e ria, praticamente, até ver os resultados. Quer falar, são loucos, né? Como eles vão contra alguma coisa, está desde 1700 na literatura médica. Mas a gente conseguiu mostrar, como já foi dito pelo professor Sérgio, que realmente o crânio apresenta essa deformação, que é muito pequena. E em virtude disso, até hoje ela não foi explorada. Então o gráfico já foi mostrado, é linear, sem esterese. Essa daqui é o modelo que foi feito lá na sala do professor Sérgio. O nosso sistema, então, o minimamente invasivo, ele é composto por um sensor de deformação. É um sensor de engenharia que recebe o nome de strain gauge. Então aqui é uma foto do strain gauge que a gente começou a trabalhar, ainda grande, sobre um crânio seco, que é aquele crânio que foi experimentado lá na casa do professor Sérgio. Aqui já é o strain gauge que a gente está usando, que ele tem menos de 1 centímetro por 3 milímetros, ele é bem pequeno, e pode ser esterilizado, como a gente pode observar aqui. Inclusive ele já está sendo usado aqui na UE, e é a tese do Dr. Koji. Já temos alguns resultados preliminares. Bom, eu vou falar mais da parte animal aqui, que foi a parte com que a gente trabalhou no meu doutorado. Então aqui é uma foto do sensor sendo colocado sobre a calota craniana de um rato. Né? A gente pode ver que é um procedimento bem simples, né? Não invade o crânio, mas eu vou mostrar melhor daqui a pouco. E aquele sensor lá, então, ele manda um sinal elétrico, que é amplificado, ele é digitalizado, ele passa por um processamento de dados, né, um processamento matemático, para que a gente consiga entender melhor esse sinal, e é mostrado então em um display, que pode ser um computador, a gente está trabalhando para fazer isso no multiparamétrico, ou mesmo numa tela embarcada. Isso daqui então foi uma das primeiras telas, quando a gente começou há uns 3 anos atrás, onde a gente via o sinal da PIC, assim. Para quem já viu um sinal da PIC, isso aqui parece PIC mesmo, né? Ele tem as características das oscilações aparentes da pressão intracraniana. Mas isso aqui é uma tela antiga que eu estou mostrando ainda o começo do nosso trabalho. Bom, para trabalhar com gente, com animal, a gente, claro, precisa de aprovação em comitê de ética, tudo que a gente faz é respeitando isso. Então a gente tem aprovação na Federal, lá em Natal, no Instituto de Neurociências de Natal, e aqui no Hospital das Clínicas de Ribeirão. Vou falar um pouquinho dos resultados que a gente apresentou até agora.
né, que o objetivo aqui é mostrar o que a gente fez e propor novas parcerias, né? Então, a cirurgia em animais, assim como acredito que em humanos, né, é bastante simples. Aqui eu tenho então um rato, ele já recebeu anestesia local, aqui com vasoconstritor para diminuir a hemorragia. Simplesmente é feita uma incisão sobre a região medial da cabeça do rato, a gente rebate o periósteo e deixa a tábua óssea exposta para colagem. O sensor então é colado sobre a tábua óssea e pode então iniciar o procedimento de medida. Tá, coloquei o sensor na cabeça do rato, na cabeça do paciente. Como que eu vou saber se isso está funcionando ou não? A maneira mais fácil, prática e rápida de ver isso é através de manobra postural. O Dr. Coide falou na apresentação dele que uma das medidas para controle da PIC é elevar a cabeceira do paciente a 30 graus. Basicamente, esses experimentos mostram isso. A gente pega o animal, pode ser rato, coelho, porco, a gente fez em várias espécies. Se a gente eleva a região anterior, ou seja, a cabeça do animal, a gente tem uma facilitação de migração de sangue e líquor para o corpo dele. Com isso, diminui o volume desses líquidos no interior craniano e diminui a PIC. O inverso também é verdadeiro. Se você abaixa a cabeça do animal, há um aumento da PIC em virtude do acúmulo de sangue, né? A dificuldade de retorno venoso, então vai levar ao aumento da pressão intracraniana. Aqui alguns dados, né? A gente fez esse experimento com 5 animais, sendo 3 repetições em cada um deles. E a gente tem então as linhas de cada um dos animais na elevação da região anterior, ou seja, elevamos a cabeça do rato, a gente vê uma tendência de queda. A 30 graus aqui, que é a região onde é usada nos pacientes, a gente vê claramente isso. Tem a variação biológica, como esperada de cada animal, mas todos eles apresentaram a mesma tendência. E aqui o inverso, onde a gente eleva a região posterior, ou seja, abaixa a cabeça do animal, o que leva a um aumento da pressão intracraniana. Então esse é um dos procedimentos básicos que a gente usa para avaliar o funcionamento do método. Além disso, a gente está vendo que ele funciona em situações de laboratório, em situações reais. Então a gente simulou algumas patologias. Uma delas é a hidrocefalia. A gente coloca o sensor na cabeça do animal e através de uma injeção na região da coluna lombar desse animal, a gente injeta salina. O resultado foi esse. Então aqui no eixo X nós temos o volume injetado de salina e no Y a nossa leitura, que eu vou falar um pouquinho melhor dela mais para frente. Mas a gente consegue observar aqui que conforme a gente aumenta o volume injetado, há um aumento da leitura. E toda aquela parte do sistema compensatório que foi dito está nessa região aqui. Ó. A gente consegue observar que o organismo é capaz de lidar com certo volume de líquido até certo momento. Depois disso, há um aumento praticamente linear dessa pressão. Então essa região do gráfico aqui traz uma riqueza de informações que ainda não conseguimos explorar da forma adequada. Mas é bem interessante que ela pode estar mostrando aí qual que é o momento que o organismo para de reagir a esse estímulo maior de pressão. Tumor intracraniano. Fizemos algumas cirurgias aqui com o Dr. Colli, aqui na cirurgia experimental, onde nós colocamos o nosso sensor e um balão aqui dentro, e esse balão era conectado a uma mangueira com água. Então o que a gente fazia? A gente aumentava o volume de água no interior do balão e monitorávamos a PIC. A gente pode observar aqui que 1 ml de água foi suficiente para encher a mangueira do balão, e a partir daí então a gente teve um aumento diretamente proporcional ao volume de água injetado, o que era de se esperar. Com isso a gente conseguiu mostrar que o aumento de massa intracraniana também é capaz de ser observado através desse método. Uma das pesquisas que nós estamos tentando iniciar é a avaliação de tumores com o método não invasivo. Ou seja, o paciente tem um tumor, é levado a químio ou radioterapia. A tendência e o que é esperado é que esse tumor regrida. Será que a gente consegue observar essa regressão através do nosso sistema? Essa é uma das perguntas importantes para serem respondidas, porque poderia facilitar o diagnóstico, né? Ao invés de trabalharmos com imagem, coisas mais caras, a gente poderia usar esse sistema. A gente também tinha que fazer uma comparação com os métodos existentes no mercado. Então, nós fizemos aqui na medicina a comparação do nosso método minimamente invasivo aqui ainda com o método invasivo intraparenquimatoso, que é esse fio branco que a gente pode observar que está entrando
no crânio do animal. Então foi feita uma trepanação e ele está em contato com o tecido cerebral. A linha azul é a linha do nosso equipamento e a vermelha é a linha do equipamento invasivo. Aqui vale a pena fazer um parênteses, né? O equipamento invasivo, ele dá a leitura dele em milímetros de mercúrio, que é a leitura que os médicos estão habituados a observarem. O nosso equipamento, ele dá uma leitura em volts, porque, como eu disse, ele é um sensor elétrico. Nós estamos trabalhando, e estamos próximos, eu espero, dessa calibração de volts para milímetros de mercúrio. Então, a gente não pode fazer uma comparação direta em tamanho aqui da escala, mas o que importa aqui é observar que eles têm a mesma tendência. Por exemplo, aqui a gente elevou a região posterior do animal e observamos a pronta resposta nos dois. O inverso também é possível ser observado. A gente diminuiu a pique elevando a região anterior e os dois responderam. A gente consegue observar isso durante os experimentos com o Dr. Koji, nos pacientes monitorados dos dois. A gente faz algumas manobras como compressão de jugular, a gente consegue observar que os dois variam da mesma forma. Aqueles dados então eram com coelhos, aqui com porcos, mostrando a mesma coisa. Aqui então eu tenho o sinal do nosso equipamento e aqui o sinal do invasivo. E aqui um outro equipamento, o equipamento que usa aquele balão de ar que foi dito anteriormente, mostrando que eles respondem da mesma forma. Também tínhamos que mostrar que o nosso sensor é biocompatível. Não adianta conseguir medir alguma coisa e provocar algum problema no paciente. Então nós fizemos mais de uma centena de experimentos de cirurgias em animais e nenhum deles nós encontramos qualquer sinal de infecção, de alergia ou mesmo de inflamação no local cirúrgico. Mas era necessário alguns dados. Então nós pegamos uma ovelha, implantamos nela. Por que ovelha? Né? A ovelha tem um crânio mais rígido. Então a tentativa era observar se essa ovelha, mesmo com crânio rígido, era possível avaliar essa variação da pique. Foi possível, e a gente ainda utilizou esse animal, que é um animal mais robusto, para o experimento de biocompatibilidade. A gente pegou esse animal, colocamos nosso sensor e deixamos esse animal monitorado por 21 dias. Para quê? Para avaliar se o equipamento era capaz de monitorar por um longo período, já que os invasivos, o monitoramento adequado é até 5 dias, e também se esse longo tempo de monitoramento vai causar ou não algum problema a esse animal. Então aqui tem alguns laudos, mas não há nenhum desvio de hemograma, nenhum encontro citológico de células anormais, e a microbiologia também não cresceu nada em meio de cultura. Ou seja, o equipamento não trouxe riscos ao animal como esperado. Por que como esperado? Porque os sensores eles são todos revestidos com silicone. Né? O silicone é biocompatível. Então aqueles sensores strain gauge, a gente não simplesmente pega eles da engenharia e coloca na cabeça de animal ou de seres humanos. A gente reveste todo o sistema com silicone para torná-lo biocompatível e deu certo. O que mais me fascinou no início desse trabalho, assim, que eu fiz uma coisa ousada, eu era farmacêutico, aceitei o doutorado na física, então ou era ousado ou era louco, ainda não sei muito bem, mas foi em relação à contribuição social. Como foi dito aqui, os métodos invasivos eles têm um alto custo para o Sistema Único de Saúde, o que inviabiliza seu uso, além dos riscos que ele traz aos pacientes. Então aqui é um estudo que a gente fez para a FAPESP, com algumas marcas e possibilidades de preço. Isso foi feito acho que há 2 anos atrás, mas de qualquer forma, então, a gente pegou dois monitores na época que eram bastante usados. Então o preço por sensor, e aqui vale a pena dizer que cada sensor ele é individual e descartável, então você não pode reutilizar o sensor. Né? O nacional na época ficava a R$ 2.500 e o americano a R$ 5.000, porque naquela época o dólar estava em alto. Hoje você consegue comprar R$ 2.500, R$ 3.000. A gente pegou então o nosso sistema minimamente invasivo e fez um estudo de mercado para um possível lançamento dele e disponibilidade para o Sistema Único de Saúde. O estudo que a gente chegou levou em conta as 3 fatias de mercado: SUS, planos de saúde e o particular. Né? Tem todo um estudo financeiro aí para definição de preço, mas resumindo a história, o preço médio dele ficaria R$ 350 aproximado. A gente observa que tem uma grande diferença entre os valores e, além disso, todos aqueles custos que eu falei, que são os custos secundários de hospitalização,
medicamento e tudo mais, não existem nesse caso, porque aqui é simplesmente um corte de 1,5 cm, 2 centímetros, instalação no sensor, que inclusive pode ser realizado com anestesia local. Então, nem anestesia geral o paciente não tem que ser submetido. Bom, então esse foi o trabalho de doutorado, onde a gente trabalhou com animais e com método minimamente invasivo, e agora eu quero falar um pouquinho do estágio atual. Então, a gente falou até aqui da PIC, pressão intracraniana minimamente invasivo, né, PIC-MI, e há um pouco tempo, acho que há um ano e meio, a gente começou então com um projeto um pouco mais ousado, sem mais ter que fazer a incisão, tentar pegar a pressão intracraniana, tentar monitorar essa pressão, sem então invadir qualquer tecido do paciente. Então nós usamos a nomenclatura de pressão intracraniana não invasiva, PIC-NI. Então aqui nós temos dois exemplos que foram usados até então. O Brain Helmet, que é um capacete onde o paciente coloca a cabeça. Se vocês observarem, vocês vão ver que é bem semelhante ao usado em oftalmologia, onde você põe o queixo e faz a medida da pressão intraocular. Aqui, então, é um dispositivo estereotáxico, que é onde a gente prende a cabeça do paciente em 4 pontos, queixo, 2 regiões temporais e a testa, e temos um sensor que toca a superfície da cabeça do paciente. Vale salientar aqui que não há cortes e nem tricotomia, ou seja, o paciente não precisa nem raspar a cabeça, né? E agora, há uns 6 meses, a gente desenvolveu um sistema um pouquinho mais prático, que ele é menor, ele é preso através de uma fita, e por isso o nome Brain Strap, né? Então ele permite mobilidade ao paciente, que aqui não era possível. Então no caso, professor, de exercício físico, de fisiologia do esporte, eu acho que a gente consegue bastante coisa com esse modelo aqui. Aquela tela inicial que eu falei que era uma tela antiga, ela já foi trocada por essa tela. Logo eu vou trazer para vocês aqui esse sistema novo. Ele está em fase final de teste lá em São Carlos, mas a gente já tem alguns resultados bem interessantes. Então essa tela já é um software próprio nosso, que foi desenvolvido, e ele mostra alguns pontos interessantes. Bom, primeira modificação que a gente consegue observar a curva em 2 sensores e não mais em um só. Antigamente a gente observava um sensor por vez, agora, por exemplo, com não invasivo a gente pode colocar um de cada lado e analisar simultaneamente. Ou, no minimamente invasivo, a gente pode monitorar 2 pacientes ao mesmo tempo. Primeira linha aqui é o sinal bruto, é o sinal como chega ao nosso equipamento, e esse sinal, como eu falei, ele é processado internamente. E o processamento desse sinal deriva as outras 3 linhas aqui. Como eu falei, esse equipamento ele é capaz de analisar 2 sensores ao mesmo tempo. Aqui, para facilitar, a gente analisou um só. Então sempre vai ter uma linha reta aqui no meio. Essa linha reta corresponde ao sensor que não está sendo utilizado. E a outra linha que varia é o sensor que está em uso no paciente. Aqui é o uso com um sistema não invasivo, com Brain Strap em humano. Primeira linha aqui, então, é a linha da pressão intracraniana. Então, a gente pega esse valor bruto, passa um filtro matemático, faz o tratamento matemático e consegue, então, observar a tendência da PIC, tendência da pressão. A PIC não é uma linha reta, né? O professor Collins sempre falava para mim, se tiver linha reta, quer dizer que ele está morto, no começo do trabalho. E a gente consegue observar aqui a variação da PIC em virtude da respiração, do batimento cardíaco e da própria movimentação de elevação e abaixamento da cabeça. Aqui, para quem está acostumado a ver PIC, a gente não vê a onda clássica P1, P2, P3. A gente não vê isso porque está filtrado. Mas a gente consegue fazer um outro filtro para mostrar isso aqui também. Além disso, então, com o andamento dos estudos, a gente descobriu que a gente tinha mais coisa lá dentro do que a gente esperava. Através de mais filtros matemáticos, a gente conseguiu derivar desse sinal a respiração. Então, a gente consegue pegar o ciclo respiratório do paciente e, através de cálculos matemáticos, pegar a frequência respiratória do paciente e a mesma coisa com o sistema cardíaco. A gente consegue avaliar a variação do batimento cardíaco e pegar a frequência cardíaca desse paciente. Aqui também vale um parênteses. A gente está falando desses sistemas lá dentro do crânio. Então, a gente não está pegando pressão arterial ou batimento arterial periférico. Então, isso pode ser interessante também para os estudos com fisiologia do esporte. E também vale salientar que a amplitude desses picos, aparentemente, ela é proporcional à pressão arterial. Eu fiz alguns estudos prévios com ratos
na Unesp em Araraquara, e a gente conseguiu uma linearidade. Então, um dos trabalhos que está em andamento é realmente comprovar se isso é verdade, e se for verdade, a gente vai conseguir pegar a pressão arterial pulsátil aqui. Então, além disso, a gente teria a PAP, né, a pressão arterial pulsátil do paciente. Então, aquele gráfico branco lá com uma linha preta, hoje, depois de 4 anos, a gente já tem um monitor praticamente multiparamétrico e um único sensor instalado no paciente, né? Então, eu acho que foi uma evolução bem interessante. Além disso, esse software ele também registra os dados de doenças de base do paciente, você consegue entrar com todo o histórico do paciente antes e depois do monitoramento. E esses dados, então, só para terminar, eles são mostrados em tempo real na tela, eles também são armazenados em um cartão SD. Então, o médico pode deixar o paciente monitorado ao longo da madrugada, no outro dia de manhã ele chega na UTI, pega o cartão SD, pluga no computador dele e vê o andamento do paciente durante a madrugada. Então, você tem uma análise em tempo real, uma análise posterior do andamento da situação com o paciente. Então, aqui algumas coisas que são possíveis de serem feitas com um método não invasivo para ver se ele está funcionando ou não. Então, aqui é o Brain Helmet, que é aquele capacete. Compressão de jugular. Esse aqui é uma brincadeira bem legal de fazer com o método. Você comprime a jugular do paciente e com isso você impede com que o sangue volte para o corpo. Então começa a haver um acúmulo de sangue no interior craniano. Então você consegue observar, no momento da compressão das jugulares, um aumento da pressão intracraniana. E na liberação das jugulares, uma diminuição dessa pressão. Como eu falei, então, a gente consegue, através de filtros matemáticos, isolar o sinal da PIC do sinal bruto, assim como o sinal cardíaco em vermelho e o respiratório em azul. Agora, já com o Brain Strap, que permite uma movimentação maior, a gente começou a pensar em outras coisas. Já pensando em alguma coisa relacionada a exercício, a movimentação postural, e aqui foi utilizado o exercício de yoga, né? Então você tem uma elevação da região anterior, a elevação da cabeça. O que seria esperado? O esperado é a diminuição da PIC. Foi o que foi observado. E o inverso, quando a gente abaixa a cabeça? Abaixou a cabeça, a gente observa um aumento na pressão intracraniana. Então aqui é o Brain Strap, né, também um não invasivo, monitorando a pressão intracraniana, o batimento cardíaco e movimento respiratório. Então, conclusões que a gente teve até então. Que o crânio apresenta expansão volumétrica, né, diferentemente do que foi falado na doutrina Monro-Kelly. Que o crânio pode, então, essa dilatação volumétrica, ela pode ser utilizada para o monitoramento da PIC. Que o strain gauge colado sobre o crânio, e agora também a gente pode falar que montados de uma forma externa, são capazes de mostrar essa variação no interior do crânio. A gente consegue mostrar então também que esse sistema desenvolvido, ele foi capaz de monitorar variações da pressão intracraniana. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre essas variações, o porquê dessa palavra ainda. Foi biocompatível, né, em todos os testes que a gente fez, inclusive com testes laboratoriais. O sistema apresentou estabilidade, reprodutibilidade e sensibilidades adequadas para o monitoramento da PIC, quando comparado com o invasivo. Então essa comparação mostrou eficiência e ele está pronto para ser utilizado em humanos. A palavra variação aqui é importante porque a gente precisa de calibração do sistema. Qual que é o ponto que precisa ser melhorado e no qual a gente está em um trabalho intenso aqui, inclusive com o Breno, com o Alexandre aqui em Ribeirão, é tentar fazer uma calibração do sistema em milímetros de mercúrio. Aí você teria, além de um monitor, uma medida da pressão intracraniana. Eu acho que a gente está em um caminho possível de ser realizado e eu espero que em breve a gente consiga isso. O monitoramento da PIC é importante em várias situações, né? Por exemplo, em AVCs, em tumores. E agora o monitoramento acoplado da medida ganha uma importância ainda maior. Inclusive eu estive num congresso internacional há um tempo atrás, uns 20 dias atrás, né, Matheus? E eu ouvi uma frase muito legal de um médico, de um neurocirurgião americano que falava que hoje em dia, tratar de um paciente com um trauma sem conhecer a tendência da pressão intracraniana é o mesmo que tratar de um diabético sem saber o nível de glicose. Então, assim, a importância que isso vem tomando no mundo é bem grande. Então, nossas metas futuras, a calibração, o desenvolvimento do sistema não invasivo está praticamente pronto, a gente já consegue monitorar a PIC.
E a utilização em pesquisa em neurociências, farmacologia. Eu, como farmacêutico, quero trabalhar um pouco com medicamento. Endocrinologia, traumas, epilepsia, doenças negligenciadas, como o professor já disse, saúde animal, fisiologia do esporte e muitas outras, né? Então, na verdade, eu enxergo isso como a abertura de possibilidades com o sistema não invasivo e minimamente invasivo. Então, para terminar esse estudo, eu imagino um pouco como essa tela de Monet, que eu gosto muito de Monet. É um horizonte inteiro para ser explorado. Então, a gente consegue vislumbrar, observar um horizonte a ser explorado, e a gente conta com a nossa equipe, que faz muito bem esse trabalho, e com possíveis parcerias dos interessados, que estamos abertos a isso. Muito obrigado. Então, como eu falei, eu ia tentar falar um pouco rápido para que a gente tivesse um pouco de tempo para perguntas. Então, acho que a gente pode abrir para o pessoal perguntas para quem já falou aqui. Acho que tem Já foi realizado em humanos alguma vez aqui? O método minimamente invasivo está sendo usado como tese de doutorado do Dr. Koji em humanos. Então a gente faz uma comparação em traumas, em trauma fechado, do método invasivo com o método minimamente invasivo. E o método não invasivo, que é o Brain Strap e o Brain Helmet, a gente usa sempre em humanos, né? A gente não usa em animais, porque ele é não invasivo, então você pode colocar em humanos e fazer basicamente o que você quiser. Mais alguém? Pode ser para qualquer um que falou hoje aqui. Depois eu tenho uma para os médicos também. É uma pergunta que vale para qualquer um que falou hoje. Eu acho que num futuro breve, se é que isso já não está acontecendo nesse momento, nós vamos ter a capacidade de ter um telefone celular cujo único limite para o tamanho dele vai ser o tamanho da bateria dele. Vocês já vislumbram a possibilidade de ter um sistema minimamente invasivo que possa ter acoplado a um sistema que transfere a informação sem necessidade de cabeamento externo, evidentemente com possibilidade de usar essa tecnologia por exemplo, um paciente que está sendo monitorado poder chamar o número do médico dele e dizer: prepara o site de cirurgia porque a pressão atingiu um certo limite, e que diz que para o próprio paciente, dizendo: vai lá e procura seu médico que a coisa está ruim, né? Qual que é a perspectiva de vocês nesse sentido? Essa pergunta é muito interessante porque é realmente uma preocupação nossa. Hoje a gente dispõe de tecnologias de comunicação minúsculas, como o Zigbee, por exemplo, né, que você pode colocar isso dentro do paciente, no caso do minimamente invasivo, e deixar enviando dados em tempo real. Isso é um plano nosso, né? A gente tem toda uma outra legislação para cumprir, porque aí além da Anvisa e do Inmetro entra a Anatel também, que dificulta um pouco. Então é um passo futuro esse, né? A gente já está cuidando da Anvisa e do Inmetro nos equipamentos que a gente tem, e vamos começar uma engenharia pensando na telecomunicação. E um aspecto importante para ser falado, professor, é o seguinte: a gente está fazendo esse software já em Windows, como eu mostrei aqui na tela, mas também a programação dele vai ser feita em Android e em iOS. Então a gente vai no futuro próximo poder mandar isso para um iPad, para um iPhone ou mesmo por qualquer celular, tem Android. O médico vai poder pegar o celular e ver a curva em tempo real. Então esse é um passo que está mais próximo, a gente já está programando nesses sistemas. Então o médico vai poder, por exemplo, estar no centro cirúrgico e o paciente na UTI. Ele pega o iPhone dele, liga, baixa um aplicativo na Apple Store lá, e liga o celular dele, o iPhone, e vê a curva. Opa, o paciente do leito 3 está com um problema, eu tenho que subir lá.
Isso é uma preocupação que a gente já está tendo com os nossos engenheiros. Uma outra preocupação minha, isso eu acho que eu já revelei para você, eu não tenho convicção completa de que parte do sinal que você está vendo não é devido à interferência da movimentação do cabo, dos fios que estão ligando esse strain gauge ao próprio dispositivo. Então, para eliminar completamente essa preocupação, eu acredito que um dispositivo que vai ser fixado pode ser de forma subcutânea, pode ser o próprio equipamento não invasivo, né? Mas de forma que ele não tenha possibilidade, não tenha necessidade de ser cabeado para nenhum lugar. Ou seja, a perspectiva de ter influência mecânica externa torna-se mínima. Tá? Então, gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. Ricardo. Desculpa. Você não tinha... desculpa então. Bom, eu queria fazer uma pergunta para os médicos aqui, para o Matheus, Dr. Koji, Dr. Ricardo. Foi falado na palestra sobre as ondas B, né? Então, os últimos artigos da literatura que eu peguei, eles estão relacionando ondas B com hidrocefalia. Então, isso mostra que a ciência, na verdade, está em andamento ainda, né? Então, um dos trabalhos que estão bem interessantes, né, professor, é a tentativa de diagnóstico de hidrocefalia com método não invasivo, avaliando ondas B. Então, na verdade, eu enxergo assim, a pressão intracraniana como um pouco utilizado para isso, né? Então, acho que as possibilidades são grandes ainda. Então, queria que vocês falassem alguma coisa sobre isso. Coincidentemente, eu vou falar alguma coisa da minha aula, mas existem 229 trabalhos publicados no PubMed correlacionando pressão intracraniana e hidrocefalia. Para você ver que realmente é um assunto, e desses aí, a maioria são assim, monitorização num paciente isolado, enfim, são trabalhos pontuais. Se você filtrar isso aí, vai ter muito menos ainda. Então eu acho que, como você mesmo terminou sua aula, é um campo bastante amplo para ser explorado. Hoje o tratamento da hidrocefalia é baseado, basicamente, nas pressões das válvulas, ou seja, são dispositivos que apresentam uma pressão de abertura. Então, quando você instala um dispositivo de derivação, seja ela qual for no paciente, você tem uma pressão de abertura. Então, teoricamente, se a pressão intracraniana ultrapassa aquele valor, o seu sistema, naturalmente, ele se abre através de uma engenharia particular de cada válvula e há uma drenagem do líquido. Só que isso acaba promovendo um sistema tipo on-off, ou seja, o paciente, boa parte do tempo, ele não tem aquela pressão intracraniana aumentada e uma vez que ela atinge aquele limite, a drenagem é feita subitamente, abruptamente. Isso pode acarretar, principalmente após a colocação de um dispositivo como esse, problemas no paciente, problemas clínicos, mediante essas variações abruptas de abertura do dispositivo. A evolução dessa situação foi a tentativa de colocar pressões que você pode ajustar externamente através de aparelhos como, por exemplo, telemetria ou tipo o magneto, que você pode, por exemplo, ajustar, mas você simplesmente muda a pressão de abertura, mas o funcionamento é exatamente o mesmo, ou seja, uma vez que atingiu aquela pressão, abre e drena de uma vez. Então eu acho que vislumbrando isso, esse estudo, esse dispositivo de pressão, certamente vai contribuir muito, pelo menos em hidrocefalia, porque isso pode facilitar cada paciente ou cada pessoa que necessite eventualmente de um sistema para derivar o líquor, seja categorizado em setores e não mais, sabe? Porque hoje a gente trata, digamos assim, 80%, a gente trata
a média, aí, com uma variação, desvio padrão para cima e para baixo, mas certamente muitas pessoas não respondem da mesma forma, né? Porque o nosso corpo é um sistema biológico, né, sujeito a inúmeras variações. Então, eu acho que é um campo realmente bastante interessante. É muito interessante o que você está dizendo, porque isso é uma das coisas que nós estamos tentando fazer também. Nós vimos um aparelho sueco recente que avalia a hidrodinâmica, digamos assim, dos chuntos implantados, né? Mas é invasivo. Você tem que colocar pela coluna um líquido, um monitor, né, um contraste, e você mede então a volta do contraste, e você tem todo um equipamento que custa $50 mil, que foi lançado recentemente na Suécia. Agora, nós temos cerca de 10 mil válvulas implantadas aqui. Não estou certo, Koji? Me corrija se eu estiver errado. Cerca da ordem de 10 mil pessoas implantadas. Um problema que tem, grave também, não é só o funcionamento da válvula na abertura, é o entupimento das cânulas, né? Tanto a oclusão da cânula peritoneal, que é o meu caso, por exemplo, eu tenho uma cânula peritoneal, como a nível do ventrículo, você pode ter oclusão, pode ter... Então, o nosso método agora poderá ser utilizado para você avaliar o funcionamento do chute. Isso não está feito ainda. Nós pretendemos, eu pretendo fazer isso através de manobras que provoquem a variação da pressão, e você aí mede a dinâmica dessa variação, certo? Mas para falar uma coisa, do ponto de vista pessoal, já que eu uso um chute, tenho cânula, eu acho que é uma porcaria esse negócio. Está muito mal feito, entende? Porque é um negócio perigoso. Eu daqui a pouco, se entupir um negócio desse, tem que correr ali para o Acirate ou para o Koji e dizer, olha, né, eu vou sentir uma série de sintomas. E então, pelo que eu tenho analisado como físico, ou como do seu ponto de vista de bioengenharia, o sistema ainda tem muito a ser melhorado. E mais ainda, eu acho que o nosso método da PIC vai ajudar a avaliar isso. E então, portanto, fazer uma avaliação real daqueles métodos, daquelas técnicas que possam ser mudadas, né? Então, mas isso ainda está naquela área do wishful thinking, né? Isso daí é o que transforma a pesquisa uma coisa dinâmica, né? Você sempre está querendo uma coisa a mais, né? E uma das coisas a mais que nós estamos querendo é usar isso que já foi feito para essa avaliação que é importantíssima que você mencionou. Em relação aos pacientes que têm hidrocefalia valvulados, um problema muito comum que nós temos nos pronto-socorros é os pacientes que têm derivação, e toda a queixa do paciente é direcionada para a válvula. Então, o paciente tem uma válvula, então toda a queixa do paciente, uma dor de cabeça, uma sonolência ou qualquer outro sintomas, é a válvula. Então, nós já está invertendo. Ele chega, primeiro tem que descartar o mau funcionamento da válvula, e muitas vezes, sim, você tem que se submeter a válvula a uma punção, a uma revisão da válvula, que às vezes é desnecessário. Então, talvez nesse ponto ele ajude alguma outra coisa. Porque, atualmente, nós nos baseamos basicamente na clínica e na imagem. E, eventualmente, um Doppler transcrânio para ajudar. Muitas vezes... Se com toda essa probabilidade de ficar armado, você não consegue chamar uma definição se aquela válvula ela está funcionante ou não está funcionante, né? Então talvez seja alguma coisa a mais que possa te ajudar na avaliação. Em relação ao que você falou, Gustavo, em relação à onda B de Lindbergh, a gente tem que considerar que essa onda foi descrita na década de 60, né? E naquela época foi verificado que a onda B ela pode mostrar alguma
uma perda, vamos dizer, da reserva, né, da reserva fisiológica, mas como ela também era visualizada em pacientes que davam uma condição cerebral normal, então teve pouco impacto terapêutico. Porém, teve pouco desconhecimento na época, né, e foi deixado de lado, obviamente, né, pela falta de objetividade nos dados. Mas queria que agora, talvez até você, né, ressuscite a importância de alguns dados até então negligenciados, né? Exato. Essa coisa da onda B, eu tenho visto na literatura recente que essas variações temporais, elas podem significar muito do seu ponto de vista de metabolismo cerebral também. Tem vários artigos já mostrando, inclusive no caso do Alzheimer, né? Agora, eu acho que se a gente conseguir desenvolver uma análise da hidrodinâmica, do funcionamento do shunt, isso vai permitir ao paciente fazer checagem periódica, né? Então, o sujeito vai de 3 em 3 meses, aquilo que você falou, né, de variações de comportamento, né, dor de cabeça, tonturas, etc. Isso daí iria permitir isso, que é uma outra área de demanda, do seu ponto de vista agora empresarial, né? Você então vai ter possibilidade de checagem de funcionamento da válvula, é uma demanda também, né? Eu tenho a impressão que agora... nós vamos dar por encerrada essa primeira parte da manhã. Às 14 como é que vai ser o almoço? Às 14 horas a gente retorna. Vocês que são alunos ou da casa, a gente sugere, tem os restaurantes aqui da Química, da FEA, certo? E os palestrantes permaneçam aqui, que a gente ainda vai fechar alguma coisa com eles, certo?